dia! Agora sim, né? Melhorou. Pode sentar, irmãos, que a graça de Deus seja com você. Você veio para uma manhã especial, você vai ouvir uma palavra poderosa. E eu peço a você que você segure na cadeira aí, porque tem coisa boa de Deus pra gente. Diga amém, meus irmãos? A alegria do Senhor é nossa força. E hoje você vence mais um leão que se levantar contra ti. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia. No segundo livro dos Reis, nós estamos fazendo um estudo da palavra sobre criar independência de pessoas e criar uma dependência de Deus apenas. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas que ela depende de alguém para fazer alguma coisa por ela. E quando essa pessoa não estiver conosco? Já parou para analisar? Tem gente que ela vive uma depressão quando ela perde alguém. E a gente sabe que é natural você perder pessoas. Sim ou não? Natural. Natural que com o passar dos anos algumas pessoas vão amadurecendo. Vai chegando o dia, os dias delas vai se cumprir. E vai chegar o momento que Deus vai chamá-la. Eu fico fazendo uma análise, dando um pouco uma olhada para a Bíblia, e analisando a história de Josué. O Josué era aquela pessoa que ele estava habituado a depender das direções que Moisés dava. Moisés morreu com 120 anos, o Josué tinha entre 30 a 40 anos no máximo. Ele era acostumado a espiar a terra, era a função dele, ele era um espia. Ele analisava a terra, ele vinha trazer informação para Moisés. Só que em um determinado dia Deus resgata o Moisés foi. Não voltava mais. E aí Deus chega para o Josué e começa a falar com ele. Josué, meu filho, Moisés, o meu servo, partiu. Agora é a sua vez de guiar o povo em direção à terra prometida. Quando ele recebe aquela informação, ele tem um baque. Um impacto que não foi tão positivo assim. Ele recebe aquele impacto. Quem? Eu? Mas o meu Senhor era tão experiente. Ele demandava tempo aqui conversando com as pessoas, ensinando elas o que tinha que fazer. Eu não sei ensinar o povo. Sou um homem guerreiro. Mas era justamente o homem guerreiro que Deus estava precisando para aquele tempo. Eles iam entrar na terra prometida. Eles precisavam desbravar. Ele precisava deixar de lado as coisas que ficaram e a partir de agora enfrentar aquela nova caminhada. Enfrentar aquela nova trajetória. Era algo novo que ele tinha que viver. Ele tinha que deixar de lado a dependência que ele tinha de coisas, de pessoas. E a partir de agora viver a história dele com Deus. E é isso que eu preciso colocar dentro do meu coração e você precisa colocar dentro do seu. Nós temos uma história a escrever. Nós temos uma caminhada a percorrer. E o que vai ser da gente se nós ficarmos apegados a pessoas? Dependente delas? Nós precisamos amadurecer a esse ponto, né? De entender que possivelmente não será fácil, mas se é o que Deus determinou para agora, é o que nós iremos viver. Diga graças a Deus. Aí eu queria que você abrisse lá. Você já abriu o segundo livro dos Reis, capítulo 13. O versículo que nós vamos ler é o versículo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Eu vou ler com você a partir do versículo 14. O rei Jeoás, ele reinava em Israel naquela época. E contemporâneo dele, existia um profeta que era chamado de Eliseu. E a Bíblia vai falar que o profeta Eliseu adoeceu. E o Jeoás, que era rei de Israel, tinha essa dependência dele, que era o normal. Geralmente, naquela época, as autoridades elas se sujeitavam à autoridade sacerdotal, diferente dos dias atuais. Os reis, os líderes políticos, eles se submetem às autoridades espirituais? Mas nunca. Eles fazem do jeito deles, eles até opõem-se. Eles até fazem oposição contra a igreja, se for possível. Não querem saber de submissão coisa nenhuma. Aí você olha para dentro da Bíblia Sagrada, e você olha esse homem chamado Jeoás, que era o rei de Israel, totalmente dependente das direções que Deus dava a Eliseu. Aí vem o capítulo 13, versículo 14, que diz o seguinte: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse:
meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhes disse, toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, aguarda essa parte final, até os consumir. E disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e fez o quê? E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Preste bem atenção nesse detalhe. Eu li com você os 6 versículos aqui corridos, mas eu quero minuciar com você aqui esses versículos que a gente estudou. O profeta Eliseu, ele era aquele profeta que tinha a bênção dobrada. Ele havia recebido isso do ministério de Elias. Quando no versículo 14, vamos voltar rapidinho no versículo 14, vai colocar na tela para a gente acompanhar. Quando Jeoás, que era o rei de Israel, ele descobriu que o profeta estava doente e que o profeta iria morrer, porque todo mundo está sujeito à doença, tá ou não está? Ah, eu sou de Deus, a doença não pega. Quem foi que disse? Pode sim se levantar. Agora a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós vamos lutar, nós vamos resistir, vamos mandar embora e vai ter que ir embora. E porventura, se persistir, pastor, vou lutar. E se eu partir, eu vou para a glória. Eu não queria partir agora, mas se for, vou para a glória. Cumpri, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todo mundo está sujeito a isso, né? Somos carne, somos frágeis. Mas voltando à questão, o homem de Deus, quando ele recebe a informação de que o sacerdote, o profeta, o homem de Deus iria morrer, ele vai lá, ele se apresenta lá diante do homem de Deus e chora, e se entristece. Por que é aquele choro todo? Aquela tristeza toda? Porque ele dependia das direções do homem de Deus. O que veio na mente dele foi o seguinte, e se o homem de Deus morrer, o que vai ser de mim, como rei? O que vai ser desse povo de Israel? O que vai ser da gente? Nós não teremos uma liderança que vai nos ajudar. Porque você vai lembrar, teve vezes que Israel foi cercada pelos inimigos e o profeta Eliseu mandou o Geazi abrir os olhos, lembra? Quando ele chega lá, o Geazi, que era um dos servos de Eliseu, ficou preocupado. Rei, o profeta, a cidade toda está cercada, eles vêm para nos destruir. O homem de Deus fez uma oração e disse, Deus, abre os olhos desse jovem, para ele ver que maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o Geazi abre os olhos espirituais e enxerga, cheio de anjo, cheio de servos de Deus, né, espalhado para guerrear contra aqueles inimigos. Né? Ou seja, aquele homem de Deus tinha uma direção, tinha uma visão diferenciada. Se ele não estivesse agora, eles ficariam com medo de padecer necessidades, de passar por lutas que eles não conseguiriam vencer. Foi essa a insegurança que Jeoás teve. Ele tinha uma dependência total do homem de Deus, mas ele mesmo não tinha uma vida com Deus. Esse aqui que é o problema. Tem gente que não é errado você ter a dependência de alguém, você estar debaixo da autoridade de alguém, se submeter a tudo que aquela pessoa diz. Na igreja, a ovelha, ela ouve a voz do pastor, glória a Deus. Mas se o pastor se for, você vai deixar de servir a Deus por causa disso? Não, você tem dependência principalmente de Deus. Você tinha aquela visão que presidia sobre você. A partir do momento que não tiver mais, você já tem entendimento de quem é Deus, de quem é você. Você vai encarar aquela situação da melhor maneira possível, ligado com Deus e vencendo. Né? É claro que nos nossos dias, se você não tem uma visão de um líder que está hoje sobre ti, amanhã você vai ter outro. É ou não é verdade? Você nunca vai deixar de ser assistido. Mas naquela época não. O profeta morreu. Quando será que vai se levantar outro profeta? Quando será que vai se levantar alguém com a visão que esse homem tem de Deus, das coisas de Deus? Ele começa a chorar. Aí ele fala, na parte do versículo, ele fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Você sabe por que ele falou isso aí? Tem gente que, pastor, o que significa essas palavras aí que o
o Jeoás falou e que a gente não entende. Se você ler rapidinho 2 Reis, capítulo 2, capítulo 2, coloca lá rapidinho, pastor Souza. Capítulo 2, versículo 12. Aí ele vai colocar na tela, você vai acompanhar na tela. Olha só. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Olha só o que diz a Bíblia. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Você sabe que depois você lê o contexto todo em casa com calma, para você entender a história. O profeta Eliseu, ele era servo de Elias. Essa situação, essas palavras que Eliseu clamou, ele clamou quando ele estava vendo Elias ser levado. O Elias estava sendo levado, e qual foi as palavras que Eliseu usou? Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Quer dizer, o meu exército vem do Senhor, a minha direção, o meu socorro vem do Senhor por intermédio da vida desse homem. E agora ele se foi. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era ele que tinha a autoridade de Deus para fazer Israel vencer as batalhas. É como se estivesse tirando dele o exército de Israel. O homem de Deus estava indo embora, estava morrendo, estava sendo levado. E é como se o exército todo estivesse sendo levado. Por isso que ele falou essas palavras. Agora o Jeoás, próximo da morte já do profeta Eliseu, ele fala a mesma coisa. Dando sinal de que ele tinha conhecimento desde o princípio da história de Eliseu, como sacerdote, como profeta. Desde a época que ele, como profeta, assumiu, né, a palavra de autoridade em Israel, aquele homem já tinha conhecimento. Por isso que ele, quando assumiu o reinado em Israel, ele estava baseado na direção que Deus dava para o profeta. Agora ele pensou: eu vou perder. O exército de Israel não é os homens, era a autoridade que estava na palavra do sacerdote, que agora está sendo levado. O que vai ser da gente? Era uma dependência correta? Era. Só que chegou um tempo em que ele ia ter que viver sem esse profeta. Por isso que a gente precisa criar estrutura. Se nós não criarmos estrutura, quando perdermos algumas coisas, vamos ficar sem chão. Vamos ficar depressivo, angustiado. Não pode acontecer, pastor? Pode. Mas é por isso que a palavra vem para fazer o quê? Para nos socorrer antes do dia mau. Para nos socorrer antes do dia da calamidade. Aí você volta lá rapidinho, no 2º livro dos Reis, o capítulo 13, né? Onde nós estávamos. Aí vamos ler o versículo de número 15. E Eliseu lhes disse, olha o que Eliseu disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Isso aqui é muito sério. Quando eu estava meditando nisso aqui, eu fui fazer um pouquinho do estudo para entender um pouco essa questão. Isso aqui significava muitas coisas. Quando ele recebe aquela informação, o homem de Deus está morrendo, a enfermidade está se alastrando. Ele vai lá, ele chora, aquela coisa toda, fica triste com a possível partida do homem de Deus. E aí o homem de Deus, ao invés de ficar ali, eu estou sofrendo, eu vou morrer, meu filho, o que vai ser de vocês? O homem de Deus diz para ele: rapaz, pega esse arco, essa flecha aí. Pega esse arco, essa flecha na mão. Ele pega o arco e a flecha. O homem de Deus, irmãos, as pessoas que servem a Deus, nós que servimos a Deus, vai chegar um momento que nós vamos partir. A gente espera que seja bem na velhice, ainda lúcido, onde as pessoas vão ter condição da família, né, de vir se despedir da gente. E a gente dá uma palavra para ele antes da morte. Como foi com os patriarcas, Abraão, como foi com Isaac, como foi com Jacó. Que antes da morte, os filhos foram lá e eles tiveram que dar uma bênção para eles. Dar uma palavra para eles antes da morte. Aí, eles chegam lá, o homem de Deus, ao invés de ficar triste, eu estou morrendo, o que vai ser de vocês agora? Enquanto eu estava aqui, vocês estavam bem, agora que eu não estou mais, eu não sei o que vai acontecer com vocês. Coisa nenhuma. O que ele tinha de ensinar, ele ensinou durante a vida. Glória a Deus. Essa consciência pesada de que ele não tinha feito nada, não existia. Porque o que ele tinha de fazer, ele fez. Durante a vida. O que ele tinha de ensinar, ele ensinou. O que ele tinha de dirigir, ele dirigiu. Ele não estava morrendo agora com a consciência pesada. Não fez nada pelo povo. Fez. Se alguém perdeu, o problema é de quem perdeu. Ele tinha dado a oportunidade daquelas pessoas conhecerem a Deus. E ver os milagres que aconteceram por intermédio da vida dele.
Aí ele pega e chama ele, vem aqui, pega esse arco, essa flecha que tu tem na mão aí. Pegou o arco e a flecha. Ele coloca a mão dele, profeta, em cima da mão do rei. Aquilo ali era um sinal de que ele estava partindo, mas que aquele rei, aquele povo, o povo de Israel, tinha um ser supremo sobre eles, que era Deus. De que o homem partiria, mas eles continuariam ligados a Deus. Amém, irmãos? Posso ouvir glória a Deus por isso? Né? Eles não estavam sozinhos. O homem de Deus ia partir, mas ele disse, colocou a mão em cima da dele e disse, vocês não estão sozinhos. O colocar a mão ali era dizer, eu vou partir, mas tem um maior sobre vocês. Colocar a mão em cima significava isso. Tem alguém maior sobre vocês. Não é para vocês ficarem com medo. Não é para vocês ficarem sofrendo, chorando. É para vocês se posicionarem. O arco e a flecha era a ferramenta que eles tinham naquela época. Nos dias de hoje nós temos as nossas palavras, a nossa fé em ação. Glória a Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada como manual de vida para enfrentar qualquer dificuldade, para enfrentar qualquer adversidade. Veio uma notícia má, você tem uma palavra de autoridade nos seus lábios. Você vai dizer a palavra de autoridade e ela vai se concretizar. Crê em Deus, você está seguro. Crê nos profetas e prosperará. O profeta vai falar a palavra aqui no altar e você vai receber. Isso é palavra de autoridade para abençoar a sua vida. São ferramentas. Glória a Deus. São ferramentas. Ele tinha a ferramenta, o arco e a flecha. Aí vem a continuação, versículo 17. Versículo 17. E disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse então Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os... Aqui vem a primeira ordem. Primeiro o profeta mostrou que Deus era com ele, segurando na mão, confirmando que você não está sozinho. Agora, ele disse, olha, abre a janela, ele abriu. Ele disse, atira essa flecha, ele atirou. Ele falou, essa é a flecha do livramento do Senhor. É com essa ferramenta que você tem nas suas mãos que você vai conseguir vencer os inimigos. Como eu falei agora há pouco, nós não temos ferramenta nenhuma para destruir ninguém. Nossa luta não é contra a carne, nem sangue, é espiritual. Você vence como? Orando, falando com Deus, hablando. Amém, irmãos? Você fala com autoridade a palavra, não coisa sua. Você fala aquilo que está extraído da palavra de Deus. No mundo espiritual isso tem um peso muito grande. O inimigo não resiste. Quando você fala em nome de Jesus, o inimigo tem que bater em retirada. Pode falar com autoridade o nome de Jesus. Só também não pode estar em pecado. Porque a Bíblia diz que ele não ouve a pecadores. Quem está na prática do pecado, ainda que fale em nome de Jesus, o demônio não obedece. Mas se ela está dentro da palavra, ela está falando em nome de Jesus, o demônio tem que capar o gato. Eu vi o ditado que a gente fala aqui? Tem que capar o gato. Ele não pode ficar. Essa é a flecha do livramento. Você vai atirar essa flecha. Veja a parte que ele fala. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os... A ordem de Deus para ele era, você vai até essa região de Afeca, que era o lugar onde eles iam ter o confronto, e lá você vai atirar, você vai atingir os inimigos até consumir. O que ele está dizendo com isso? Enquanto ainda tem batalhas para resolver, você não pode parar. Essa flecha que representa, né, o livramento, que representa a autoridade que vai contra o inimigo, ela não pode deixar de ser usada até que os inimigos sejam consumidos na sua totalidade. E você sabe qual que é o problema que nós temos hoje? É que as pessoas elas não persistem. Infelizmente. As pessoas elas não são pessoas persistentes. Hoje nós temos muita gente que são imediatistas. Pastor, faz uma oração aqui. Aí você põe a mão na pessoa, faz uma oração, manda o mal embora. É só isso. Eu vou em outro lugar que me ajude. Em outro lugar que alguém faça alguma coisa por mim. Como se o problema fosse as pessoas. O problema não são as pessoas. O problema sou eu. Glória a Deus, você entende isso? Sou eu que tenho que ser persistente na palavra. O problema aqui não era o profeta. O profeta estava dando autoridade, estava dando a palavra, estava ensinando, estava mostrando como ele deveria proceder a partir de então. Mas quem que deveria fazer a coisa? Quem que deveria se posicionar? Era Jeoás como rei.
Era ele que tinha que pegar a flecha do livramento e fazer isso até consumir todos os inimigos. A ordem foi essa. Mas o que acontece? Versículo 18. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. E disse ao rei de Israel: fere a terra. E o que ele fez? Feriu-a 3 vezes e fez o quê? E cessou. Viu qual é o problema? Ele tem na sua mão a autoridade, ele tem na sua mão as ferramentas, mas ele usa ela de forma parcial. Eu tenho nas minhas mãos as ferramentas, mas de que forma que eu uso? Parcialmente. Tem dia que eu não oro. Estou passando por um problema de saúde. Tem dia que ao invés de me levantar e dizer eu vou vencer isso aqui, ou eu venço ou ela me vence. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou eu me posiciono para lutar e vencer, ou ela vai me vencer. Tem uns que ficam lá igual o Chaves no piripaque. Tem que vir alguém para dar uma injeção nela. Tem que vir alguém para dar um choque nela, para ela se levantar e dizer, não, tem que lutar para a vida. Né? Enquanto ela não faz nada, enquanto ela não se posiciona, a tendência das coisas é piorar. Foi por isso que ele falou, fere a terra lá. Ele pega lá o arco e a flecha, igual aquele que canta a música da galinha da Angola. Tô fraco, né? Ele pega, lança a primeira flecha. Aí ele, segunda flecha. Na terceira ele está cansado. É claro, tem gente que vai precisar de um pouco mais de ajuda. Mas se a gente for parar para analisar, nós que já estamos aqui na igreja, nós já sabemos o caminho bem dito. É uma? Bem detalhado, nós já sabemos o nosso caminho. Nós já amadurecemos para muita coisa. Quem está lá fora que não entende nada da palavra é outra coisa. Mas no nosso caso, isso aqui está muito bem explícito. Está muito bem detalhado. Né? O que tinha que ser feito. No 19, para terminar o último versículo. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. E disse, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Triste realidade. Como eu falei, a obra era para ter sido completa, mas ela foi feita de forma parcial. Parcial. Aí você olha para a Bíblia Sagrada e vê outras referências, a gente olhando para o passado. Lembra quando Deus chama lá o Saul, que era rei de Israel naquela ocasião, e fala para ele, você vai destruir os amalequitas, todo mundo. Até as criancinhas de peito você tem que fazer o quê? Consumir os animais, as ferramentas que eles têm, até as roupas que eles usam. Tudo tem que ser consumido. Deixa ficar nada, porque isso vai lembrar o inimigo. E se ficar alguém vivo, se ficar as criancinhas vivas, elas vão crescer. Quando eles crescerem, eles vão fazer uma revolta contra vocês. Porque a descendência deles é sangue deles. Naquela época era física a guerra, né? Então você vai lá e destrói e não deixa nada vivo. O rei vai lá e faz o quê? Na sua parcialidade, destrói muita coisa. Aí ele deixa o principal vivo, que era o rei, que era o primeiro que era para ser morto. Né? Era matar o rei, tirar a cabeça do rei e mostrar. Aquilo era sinal de vitória. Né? Foi o que Davi fez com Golias. Arrancou a cabeça, era sinal de vitória. Isso naquela época. Hoje não precisa tirar a cabeça de ninguém, diga amém? Hoje tem que guerrear na esfera espiritual. Não temos que ir contra ninguém. Alguém falou mal de você. Você ora pela pessoa para Deus ter misericórdia dela, para mostrar que ela está errada. Glória a Deus. O resto é Deus quem faz. Você não precisa fazer nada. Né? Nossa função não é essa. Se a gente puder até ajudar a pessoa, nós vamos ajudar. Se não puder, também você não vai ficar se metendo na besta de querer ajudar quem não quer. Você não vai ficar lançando pérolas para porcos. Quem não quer, você não vai fazer nada. Você faz o que dá. O que não dá, você fica em oração. Deixa Deus trabalhar. Né? Mas voltando à questão. Está lá o rei Saul. Destrói todo mundo. Não deixa nada vivo. Aí está lá os mugidos de ovelha. Os mugidos de vaca. As ovelhas. Tá tudinho lá. Aí ele olha, mas que mugido de vaca é esse? Que berrado de ovelha é essa? A homem de Deus, o Samuel, olhou e disse assim, mas o que é isso? Aí o rei Saul, não, nós consumimos. Nós destruímos tudo. E que mugido é? Não, isso aqui foi porque o povo trouxe para sacrificar para Deus. Mas Deus não disse que era para destruir tudo? Por que ficou guardando alguma coisa que Deus não guardar? É a mesma situação aqui. Eles consomem, ele lança 3 flechas e acha que é o suficiente. E Deus estava falando,
era para ter ferido 5 ou 6 vezes. Aí você feriria os inimigos até o destruir. Mas como você não fez isso, você só vai ter um ataque contra ele na esfera 3. Eles vão ser atingidos, mas não vão ser destruídos. Ou seja, mais cedo ou mais tarde ele se levanta contra ti de novo. Isso aqui é o problema. Aquilo que você não destrói hoje, lá na frente ele vai voltar de novo. Aquilo que não é destruído agora, lá na frente ele volta muito forte. Isso aqui vale para os pecados, para as práticas erradas. Isso aqui vale para as enfermidades, que tem gente que está desobedecendo o médico. O médico falou, o tratamento tem que ser tanto período. Tem que ser 8 horas da manhã, é de 8 a 8 horas o medicamento. Então 8 horas da manhã, depois 16 horas e depois à meia-noite. Aí 8 horas da manhã de novo, 16 horas e meia-noite. Tem gente que faz o quê? Vou tomar 3 remédios por dia, nada. Toma 8 da manhã e meia-noite, já era. Toma ainda às vezes errado, fora de horário. Aí ela quer que seja sarado o estômago, quer que seja recuperado tudo. Mas não foi dito pelo médico que tinha que ser assim, assado? Por que a pessoa faz diferente? Você não está consumindo os inimigos até o destruir. Você consumir o inimigo até destruir, tem que ser na sua totalidade. Você entende isso? Totalidade. Tem que fazer conforme está sendo mandado. E caso contrário, não teremos vitória. Aí eu vou entrar no outro aspecto com você. Versículo 20. Versículo 20. Depois, morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas fizeram o quê? Invadiram a terra à entrada do ano. Veja o que foi que aconteceu. Como ele não destruiu tudo, como ele não fez o que tinha que ser feito na sua totalidade, o profeta morreu. A palavra de autoridade se foi. Quem que ficou? Ficou eles. O homem, sem estrutura, que vivia na dependência, não tinha ele mesmo estrutura, palavras, não tinha ele mesmo autoridade para falar, para determinar alguma coisa. Foi frágil por ter feito a coisa pela metade. Aí os inimigos, depois da morte do líder espiritual, perceberam que estava vulnerável. Virou o ano, agora é hora de atacar. Atacar! Entraram, invadiram a terra. E lá eles fizeram um estrago. Depois, você lê com calma a continuação do texto, o que aconteceu depois disso. Mas pra gente até aqui, eles tiveram uma derrota. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de ensinamento. Por isso que a gente tem que começar a trabalhar isso dentro da gente hoje. Meu Deus, eu dependo tanto de fulano de tal. E se fulano de tal partir para a glória, o que vai ser de mim? Tem gente que depende do pai a vida toda. Chega uma hora que o nosso irmãozinho vai partir para a glória, é normal. Meu pai, eu sou o filho mais velho dele, mas eu sou o filho da velhice. Ele tinha 40 anos quando eu nasci. Hoje ele tem 70, fazer 71. Né? E naquela época ele já era uma pessoa madura, né? Eu tenho uma noção, a consciência de que a probabilidade dele partir daqui a um tempo não vai demorar. A gente espera que viva os 100, né? Espera que viva os 100. Mas é muito difícil. Pelas comorbidades que existem. E às vezes pela teimosia que ainda há. Né? É muito difícil. É muito difícil. Por isso que quando eu tenho as oportunidades aqui de dar uma fugidinha para visitar no interior do estado, eu pego aqui 4 horas de estrada, eu vou lá visitar. Passo 2, 3, 4 dias, volto. Sempre semanalmente liga 1, 2 vezes. Ou às vezes quando não dá numa semana, liga na outra. Saber como é que tá, se tá tudo ok. Sempre lembrando em oração aqui nos cultos. A Deus ter misericórdia e salvar enquanto há tempo. Mas, o que será de algumas pessoas que vivem hoje na dependência? Eu não tenho, desde os 18 anos já não tenho mais dependência dos pais. Eu vim fazer a obra, eu vim com a cara e a coragem, com a roupa do corpo. O que iria acontecer eu não sei. Isso já fazem mais de 12 anos. O que iria acontecer eu não sei. Eu sei que eu vim com uma bolsinha, com a camisa, eu só tinha uma farda de obreiro. A única coisa que eu tinha. Né? Eu fiquei independente literalmente deles. Até quando pude ainda ajudei, mandei apoio. Né? Mas tem gente que vive dependente. E na hora que eles se forem? Como é que vai ser a vida da pessoa? Eu não sei como é que eu vou viver sem mamãe.
Não sei como é que eu vou viver sem papai. Não sei como é que eu vou viver sem esse meu filho, que ele era tudo para mim. Nós estamos sujeitos a percas. Por isso, crie dependência só de Deus. Amém, irmãos? Para a gente concluir, vamos para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Olha só que interessante. Jesus não tinha dependência mais de Maria nem de José, não. Ele foi amadurecendo com Deus. Ele foi criando dependência de quem? Só de Deus. Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1. Olha só que interessante. E partindo dali, chegou a sua terra, e os seus discípulos faziam o quê? O seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, porque curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, fazendo o quê? Ensinando. Jesus chega naquela aldeia, a aldeia onde ele foi criado. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, porque ele foi criado ali, em Nazaré. E aí ele chega lá, ele já tinha rodado por várias províncias, por várias regiões, levando o evangelho do reino, falando da salvação, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo uma obra grandiosa. E ele percebeu, chegou a hora de ir para Nazaré, terra de onde eu cresci. Quando ele chega lá, ele começa ali a ir para a sinagoga era dos judeus, onde eles pregavam lá, né, a lei mosaica e outras coisas, e ele começou a falar da palavra. As pessoas começaram a ouvir aquilo. Mas que sabedoria é essa? De onde vem essa estrutura toda desse menino? Esse daí não é o filho da Maria, mas do José, os irmãos dele, Tiago, Judas, Simão. Rapaz, esse menino amadureceu demais. Não é filho do carpinteiro. Não era ele que fazia mesa pra gente aqui. Até estordia, eu tinha uma mesa lá em casa. No interior eu falo assim, né? Estordia. Até estordia, eu tinha uma mesa lá em casa que foi ele que fez. Como é que pode? Essa sabedoria toda dele aí. Ele fez uma mesa lá em casa, como nessa mesa até hoje. Como é que ele sabe dessas coisas tudinho? Ficaram escandalizados. Aí Jesus, ele olha para aquela situação e ele disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa e no meio da sua parentela. Aquele povo não reconhecia ele como o Filho de Deus, né? Até os seus próprios irmãos. Teve uma ocasião que ele estava pregando, que ele estava lá no meio da sinagoga falando, e vieram algumas pessoas e começaram a criticá-lo. E começaram a chegar lá e falaram para a mãe dele, para os irmãos dele, disseram: olha, ele está delirando lá. Aí foram lá, disse que pegar Jesus, que ele estava delirando. Aí Jesus: olha, vocês vieram fazer o que aqui? Não, vocês estão ali os teus irmãos, a tua mãe, os meus irmãos, minha mãe, só que foi a vontade do meu pai. Esses aqui são os meus irmãos, não é esses aqui não. Eu não quero fazer a vontade do Pai, não creio naquilo que o Pai enviou. Vê que o próprio Jesus não tinha essa dependência da família. Eles também tinham que pagar o preço de obedecer, de depender de Deus e de acreditar nele como Filho de Deus. Infelizmente eles não tinham. E o triste é que Jesus tem que se retirar daquela região. A Bíblia diz que ele fez ali alguns poucos milagres. Algumas pessoas foram curadas, ele impôs as mãos, a pessoa estava com problema, ficou curada. A outra estava com uma deficiência, ele restaurou a pessoa da deficiência e seguiu o caminho. Ele não pôde fazer muitas obras ali. Por causa de quê? Da incredulidade. A incredulidade daquelas pessoas que não tinham uma dependência de Deus, mas elas tinham a dependência da religião. Da religião ele tinha. Dos rituais que
os sacerdotes faziam lá, dos judaizantes, como eles se posicionavam, como eles comiam, que antes de comer tinha que lavar as mãos, criticaram até os discípulos de Jesus. Por que eles comem o pão e não lavam a mão primeiro? Porque na doutrina deles, na religião deles, tinha que fazer o quê? Antes de fazer qualquer refeição, tinha que fazer a lavagem das mãos. E todas as outras coisas. Jesus falou que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. É isso que contamina o homem. Não é o que entra, é o que está colocando na boca, é o que sai. É isso que contamina. Jesus teve problemas naquele lugar. Tudo porque aquele povo era dependente da religião, não dependente de Deus. Eles dependiam literalmente daquilo que era falado pelos sacerdotes, dos rituais que eram feitos. E hoje não é diferente, não. Hoje não é diferente. Tem muita gente aí que para ela tem que ser feito o ritual do jeito que ela acha que tem que ser feito. Se o pastor prega ou ele faz o culto de uma forma diferente do que ela está acostumada, habituada a receber, ela acha que não foi bom. Tem que ser bom é a palavra. Glória a Deus. Se ela falou comigo, se ela me abriu os olhos para alguma coisa, se ela me fez refletir sobre a minha vida, foi ótimo. Foi ótimo. Me ajudou a mudar a minha história. Infelizmente eles não receberam. Aí o versículo 6 fala: percorreu as aldeias vizinhas ensinando. É aquele ditado. Você já ouviu falar daquele ditado? Se tu não quer. Eles não queriam, estavam ali escandalizados, não receberam. Então Jesus falou: vou para outra aldeia. Vou na aldeia aqui da irmã Célia, vou lá pregar para o povo dela. Vou na aldeia ali da pastora Teniana, vou pregar lá para o povo dela. Se a aldeia aqui dos meus não quer. Amém, irmãos? Coloque dentro do coração hoje: eu tenho dependência de Deus. Eu não vou ficar criando expectativas em coisas, em pessoas, porque isso passa. Isso passa. Minha expectativa total está no meu Senhor. Quando aparentemente eu estiver sozinho, eu vou lembrar do que o profeta fez lá com Jeoás. Pegou na mão dele, segurou a flecha com ele ali junto. Você não está sozinho. Você não está sozinho, não. A flecha do livramento é essa. É você quem vai fazer. Mas lembra que eu estou indo, mas ali tem um que é maior. É Deus. Você não vai estar sozinho. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Aleluia!